Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de videocasts, onde a gente tem tratado sobre a implementação das melhores práticas para a emissão de títulos verdes. Hoje, né, nós vamos tratar especificamente do setor de bioenergia, e essa é uma série que tem como objetivo ali tratar um pouco do que a gente já tem tratado em briefings setoriais que está no nosso site, no site da Climate Bonds Initiative. Então, acessem o site, é www.climatebonds.net. E tanto os briefings como o videocast têm o objetivo de trazer maior clareza, né, das melhores práticas para a emissão desse título, ou desses tipos de títulos rotulados, e aí com base maior na certificação da Climate Bonds Initiative. E para tratar hoje do setor de bioenergia, eu tenho dois convidados super especiais comigo. Tenho a Patrícia Geneliu e também o Daniel Lopes, né? A Patrícia é do BTG. Ela é head da área de investimentos sustentáveis e de impacto do BTG Pactual. E a gente também tem o Daniel Lopes, que é o vice-presidente executivo de sustentabilidade e novos negócios da FS. Gente, é um prazer ter vocês aqui hoje. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser riquíssima. Obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer, Júlia. Obrigada e ótimo estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite, Júlia. E prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Tá certo. Bom, vamos começar então com a nossa conversa, né? A minha primeira pergunta vai ser para o Daniel. Daniel, a FS ela foi considerada uma das maiores produtoras de etanol à base de milho do Brasil, além de biocombustíveis e produtos para a nutrição animal, né, no país. E foi pioneira no Brasil em realizar uma operação, né, uma emissão de títulos verdes do mercado de capitais e atreladas às emissões atreladas às metas sustentáveis, né? E hoje é a maior emissora de títulos sustentáveis do setor de bioenergia. Né? Então, vocês aí têm 3 títulos certificados pela Climate Bonds Initiative e 7 títulos emitidos e rotulados como verde, além de 2 loans, né? De 2 empréstimos vinculados à sustentabilidade. E é o único emissor programático, né, da certificação da Climate Bonds Initiative. Então, é um pioneiro ali, né? E de onde surgiu a motivação para a primeira emissão? Por que vocês buscaram a certificação também, a certificação programática? Né? Você poderia nos contar um pouquinho sobre os projetos, as metas, né? O que foi estabelecido ali quando vocês decidiram ir para esse caminho de emissões? Legal. Acho que a motivação foi um pouco de melhores práticas, né? Assim, quando a gente começou a fazer as certificações, o mercado ainda estava um pouco galgando os primeiros passos aqui. A gente achou que era uma prática muito legal. A gente tem um lastro muito grande de agro, né? Para CRAS, mesmo para CRI, em capex sustentável, em compra de milho, para capital de giro, em biomassa. Então surgiu essa motivação. A gente viu que ia ser algo natural e que ia permitir a gente não só ter um lastro, né? um carimbo verde, como acessar pockets aí mais... um pouco mais sofisticados, um pouco mais com uma pegada um pouco mais verde, né? Então, acho que começou aí um pouco a motivação. Por que programático? É uma pergunta boa, né? É porque a gente faz tanto, né? E facilita muito a nossa vida ser programático, porque para cada emissão, se a gente for ter que ir por todo o processo de fazer o SPO, né, revalidar o framework e tal, e acabar levando mais tempo, né? Então, a gente preferiu ir por um caminho de fazer uma certificação programática que acho que facilitou bastante a nossa vida. E por último, a sua pergunta aqui de um pouco de metas, né? Acho que a gente já fez algumas, né? Linked Loans aí, e isso é bem natural aí pra gente. A gente tem cerca de 7 metas aí da FS em linha aí com o Acordo de Paris, da Organizações Unidas. Então, para nós é bastante natural colocar algumas das nossas metas que a gente mira aí para 2030 para as emissões em questão. No início até foi uma das primeiros, acho que a gente fez a primeiro Linked Loan do Brasil com instituição brasileira, né? Eram metas mais, como posso dizer,
mais embrionárias, né? A FS ainda estava galgando os primeiros passos, então na época eu lembro que era ter a certificação GRI no nosso relatório de estabilidade, que a gente ainda não tinha. Tinha a meta de ter certificação CBI, né? A gente começou com o Green Bond Principle e via aí a possibilidade e até assim o desafio da gente mirar a certificação CBI, que ela é mais exigente. Então, a gente tinha essa como uma das metas do nosso Linked Loan, além de estar no top 10 aí do RenovaBio. Então, foram as 3 metas que a gente fez nas emissões de 2020. Então, enfim, bastante feliz aí da gente ter atingido aí todos os nossos objetivos. Muito bom. E é muito interessante ver como, né, a sustentabilidade ela já está no DNA, né, ali da FS e como uma melhor prática vocês buscaram também colocar isso nos títulos, né, acessar a bolsos, né, de investidores, bolsos novos. E aí eu vou até passar minha pergunta para Patrícia. O BTG ele foi também reforçando, né, os seus compromissos com a ESG, a criação da área ESG, então depois a área também de investimentos, da qual você tá liderando, né, lidera. E aí o BTG ele atua muito como esse interlocutor, né, entre investidores, também um estruturador, também um emissor de títulos rotulados, né? Então, títulos sustentáveis, títulos verdes. Então, assim, para o BTG, né, quais são as vantagens ou as oportunidades mais latentes, né, para os emissores, né, de títulos rotulados, e principalmente como que as empresas, né, os atores no mercado de biocombustíveis, enfim, bioenergia em geral, podem se beneficiar desse mercado? Legal, Júlia. Acho que a trajetória do próprio BTG em relação ao tema, ela acabou casando muito com a trajetória do mercado em si, né? A gente comentava isso entre a gente mais cedo. E é impressionante, assim, um pouco de acompanhar e ver como é que a coisa tem evoluído nos últimos anos, sobretudo. Então, de fato, os primeiros movimentos ali do banco, dentro desse tema, foram tomados próximos ali a 2015, né? Então, a gente tinha até pelo Banco Central aqui no Brasil uma frente regulatória surgindo naquele momento, as instituições financeiras começando a olhar para a ESG. E quando a gente olhava ali já perto de 19, para o que estava acontecendo no mercado internacional, olhando para finanças sustentáveis, olhando para investimentos sustentáveis de impacto de uma forma geral, a gente via que a Europa estava capitaneando muito essa discussão, o mercado estava amadurecendo, a gente vê uma realocação, né, com um fluxo financeiro ali de investimentos tradicionais para investimentos sustentáveis de impacto. Mas quando a gente olhava o que estava acontecendo na América Latina, o movimento ainda era muito embrionário, né? Então, a partir ali de 2020, a gente vê o mainstream se aproximando de uma forma mais concreta do mercado. E aí a gente começa a ver também mais robustez em relação a volume e mais tração dentro do que estava sendo ditado ali de rumos, também para o que acontece aqui em Latam. Então, foi nesse contexto, ali em 2020, que a gente criou a nossa área de investimentos sustentáveis de impacto. O BTG, como essa instituição que já tinha essa excelência atrelada a retornos financeiros, traz essa pauta também com bastante seriedade e com a nossa ambição, posicionamento América Latina em dar tração e, de fato, guiar um pouco os rumos do que ia acontecer nesse mercado a partir de então. E as portas têm se aberto, né? Então, eu acho que quando você olha a trajetória do mercado de finanças sustentáveis, você vê que em emissões ali em 2021, a gente bateu recordes, passando de um tri ali global de dólar, eu acho que são marcas antes inimagináveis, né? Até pouco tempo esse mercado ele era muito tímido, muito nichado, e a gente agora tem um movimento muito robusto. E acho que o que vem acontecendo aqui no Brasil, indo para a sua pergunta de oportunidades mais latentes, é também a diversificação dos perfis de emissores que têm acessado esse mercado, que acompanha também a maturidade até dos próprios rótulos, né? Então, quando a gente olha para economia verde, eu acho que ela representa uma grande oportunidade para o Brasil em posicionamento. A gente tem, não só em matriz energética, acho que uma vantagem aqui versus o que acontece no mundo, olhando para renováveis, mas também em biocombustíveis a gente tem essa indústria que foi sendo desenvolvida ao longo de décadas e hoje já é muito robusta, né? Então,
em relação ao etanol, por exemplo, como falava o Daniel, a própria FS surgiu como inovadora dentro desse segmento, que já tem uma solidez e uma trajetória aqui em Brasil bastante consolidada. Então, a gente vê, ele falou muito da oportunidade de acessar novos bolsos, né? E a gente vê que o mercado internacional já tem, de fato, essa possibilidade, inclusive, de benefício numa precificação, sendo atingido em alguns casos, por uma emissão conseguir trazer mais demanda, por esses bolsos estarem envolvidos ali naquela determinada oferta, versus o que seria o caso de uma demanda simplesmente tradicional mais limitada. No Brasil, a gente ainda está num momento mais educativo desses investidores, né? Acho que não temos esse cenário base do Greenium, né? Desse prêmio verde, né? Uma precificação de oferta, como a gente fala, para alguns casos lá fora. Mas a gente vê a robustez, a maturidade, todo o posicionamento e a diversificação, como eu falava, de fato avançando no Brasil. Então, acho que o BTG, como instituição financeira, tem tomado esse papel da gente capitanear esse movimento, trazer muita solidez nas estruturações, né? Acho que um ponto também que antes, talvez há alguns anos, se você soltasse alguma coisa que fosse green, você tivesse só um upside, porque o tema era muito novo, hoje você tem aquele downside risk, né? Então, você pode, se você não tiver sólido, se você não tiver acessando o mercado, trazendo uma estrutura de fato concreta e alinhado com os princípios, por isso a importância da CBI, dessa série que vocês estão lançando aqui, dos videocasts, você pode, enquanto emissor, inclusive, ter um risco ali, um downside reputacional e de posicionamento. Então, acho que o BTG atua dentro disso, a gente tem tentado fomentar o que está acontecendo no mercado, alavancar os volumes e trazer solidez em todas essas estruturações para movimentar esse mercado para frente. Então, acho que as oportunidades existentes aí para os emissores também estão crescendo muito. Perfeita colocação. E Daniel, justamente, né, nessa linha onde hoje a gente já tem esse mercado que é mais mainstream, você tem esse downside surgindo, né, da não emissão, do não posicionamento frente, né, às mudanças climáticas, ou ASG mesmo, né, em geral. O que você acredita ser o catalisador, né, para essa procura, esse crescimento de procura, né, por títulos sustentáveis? E você vê a certificação como uma forma de diferenciar, se destacar no mercado? Eu acho que no início era mais raro ter esse tipo de certificações, né? Hoje em dia, acho que, ao menos da nossa parte, toda a certificação tem sido verde. Volta e meia, dependendo do montante, né, do ciclo da curva, a gente já encontrou um pouco de dificuldade de ter lastro suficiente, né? Esse é um ponto. Às vezes, quando você está crescendo demais, você, puxa, eu não vou ter lastro aqui suficiente só com o milho desse ano, vou precisar pegar milho de próximos anos, né? Então, acho que é algo que assim, o mercado ele foi para um começo de fazer isso pontualmente. Agora, acho que está virando, ao menos no nosso setor, quase que, né, o modus operandi. Acho que vai chegar uma parte do ciclo que vai começar a faltar um pouco de lastro verde se esse setor estiver crescendo muito, como a gente espera que ele esteja crescendo, né? O etanol de milho, que é recente, relativamente recente no Brasil, né? A gente começou em 2017, foi pioneiro nisso, tem crescido muito, tem ganhado muito share. A EPE aí estima 30% de crescimento do etanol até 2030. Isso está sendo muito galgado aí pelo etanol de milho. Então, acho que muito dessa demanda, ao menos do nosso lado, e do setorial como um todo, para o etanol de milho, ele tem vindo do crescimento do etanol de milho no Brasil, né? Do ganho aí de share do etanol como matriz, né? Como opção renovável. Então, ao fazer isso, é natural a gente fazer mais emissões, e essas emissões, por definição para nós, podem e vão continuar sendo verdes, à medida que for tendo lastro, e a gente espera aí continuar crescendo para trazer mais lastro aí. Então, acho que foi um pouco essa a motivação aí de melhores práticas e de servir de combustível aí para o nosso crescimento. Não, perfeito. E realmente, assim, o mercado, ele é um mercado que tende a crescer, principalmente, enfim, o mercado de bioenergia, não só o mercado de títulos verdes, que tem se tornado mainstream. E as projeções da EPE estão aí, né, para mostrar que a biocombustíveis e bioenergia é algo que tem que crescer na nossa matriz, né? Já são parte das nossas metas, né, de mudanças climáticas, né, na nossa NDC. E
até, bom, o mercado de bioenergia e biocombustíveis, na verdade, o mercado de bioenergia, ele é o segundo maior mercado dentro do mercado de finanças, né, sustentáveis. Então, é realmente um setor, né, que ele tende a crescer muito, né? E aí, qual é o estímulo que você acredita, Daniel, que seja importante para que haja uma maior oferta de produtos verdes? Até indo na questão que a Patrícia abordou, né, na última resposta, a gente tem poucos estudos de precificação ali no mercado. Um dos estudos é da CBI. E enfim, bom, no Brasil, esse greening, né, quando você tem esse premium maior, acima da média, né, para um título verde, ele, enfim, existem muitas, às vezes, divergências entre tantos poucos estudos que existem, né? Mas uma coisa que a gente pode afirmar é que, com certeza, tem uma demanda muito maior que a oferta que a gente está tendo hoje em dia, né? E aí, às vezes, causa esse benefício de precificação. E, então, né, você acredita que precisa de algum estímulo? Qual estímulo você acha que seja importante, né, para a gente ter essa oferta maior? Legal. Boa pergunta. Eu acho que esse estímulo é importante, sim, tá? Porque o consumidor no Brasil, ele, na minha visão, ainda ele é pouco sensível à questão ambiental, verde, pegada de carbono. Então, hoje em dia, se você vai abastecer etanol a gasolina, você olha preço, né? Grande parte do consumidor brasileiro, principalmente quando a gente fala de uma gasolina que chega a R$8, né? E que dói no bolso do brasileiro. Então, o subsídio ele existia até pouco tempo atrás, tributário, né? Tinha um incentivo um pouco maior no ICMS aí do etanol versus a gasolina. Acho que com os novos PLs aí, PECs, isso acabou, né? Ao menos provisoriamente. Não sei se um dia vai voltar ou não, esse é tema para os próximos capítulos, mas eu acho que é muito importante ter esse incentivo. E hoje ele existe através do RenovaBio, na minha visão, que eu sou um grande fã desse programa. Eu acho que é uma forma de você capitalizar a pegada verde de carbono sem onerar cofres públicos, né? Você está cobrando aí de distribuidoras no mercado regulado, né? Acho que é uma forma muito bacana de fazer isso. E acho que é um programa que evoluiu muito bem, naturalmente que ele tem tido alguns desafios aí, algumas discussões aí de regulamentações, etc e tal, mas eu acho que ele é a forma mais correta, né, ambientalmente falando. Eu acho que até em termos de incentivos também, de você incentivar, né, combustíveis verdes. Então, a gente tem bastante orgulho, a gente retomou aí a primeira posição do programa em termos de pegada de carbono, né? Lembrando que a RenovaBio média a emissão de carbono do ciclo de vida inteiro, então no campo até a bomba, são 220 usinas, a última vez que eu olhei ao menos, e a gente voltou a ter a primeira posição, ou seja, a gente tem o combustível anidro mais verde do país, e isso a gente consegue monetizar através de créditos de carbono. Isso são mais créditos por litro, cada vez que a gente vende o nosso produto, e acho que é uma forma muito bacana de você fomentar, digamos assim, o combustível verde, sem onerar cofres públicos, principalmente. E esse ponto, acho que o Daniel tocou ali muito bem, eu acho que em como gerar incentivos, né? E a gente vê que o RenovaBio, ele de fato se encaixa exatamente naquele momento em que o Brasil, olhando para as NDCs, né, para as metas que a gente tem ali frente ao Acordo de Paris, olhava para a nossa matriz energética, via esse espaço da gente tentar evoluir a participação de biocombustíveis dentro dessa matriz e criou o RenovaBio exatamente como um programa para incentivar como uma receita adicional e, do outro lado, talvez desincentivar um consumo de um combustível fóssil. E acho que a gente tem um cenário regulatório, sim, sensibilizado. A gente teve algumas medidas recentes, né, que trouxeram um pouco de insegurança jurídica aí para os rumos do programa. Mas, de fato, a gente tem também outras discussões de créditos de carbono mais amplas, que não deixam de abranger também o setor como um potencial. E a gente acha que isso é uma tendência global, né, de mercados regulados irem nessa direção e tentar precificar esse ônus ou bônus dentro do que a gente tem aí de atividades. E, de fato, olhando para o que a gente comentava de economia verde, a gente tentar trazer como Brasil o nosso bom posicionamento
como um prêmio, né? Deixar de ter aquele olhar só para custo Brasil e tentar começar a olhar para o que seria esse prêmio Brasil nessa trajetória global de descarbonização, casa muito com esse comentário do Daniel. Então, só fazendo esse ponto. Perfeito. O potencial do Brasil, né, para ter esse excedente, né, de produção de biomassa, ele é incrível. Então, realmente, o setor de bioenergia ele só tende a crescer. E é muito... eu acho que, principalmente, eu diria que um dos principais setores que eu acho que o tema, né, de créditos de carbono, ele permeia, ou ele, enfim, se encontra com o mercado de títulos verdes, é realmente o setor de bioenergia, né? Por causa do CBIOS, por causa desse incentivo que realmente tem esse estímulo, né? E para quem fica na dúvida, né? Como que eles poderiam se cruzar? Porque quando a gente está falando de um título verde, ele é um título de mercado de capitais convencional, né? Então, antes de tudo, é um título de mercado de capitais e você tem, então, uma camada a mais ali de uma rotulagem. Mas o crédito de carbono, ele, enfim, se um emissor, né, um produtor, ele quiser emitir um crédito de carbono, ele poderia utilizar muito bem, né, o lucro, né, da venda desses créditos para pagar os seus investidores da emissão do título verde. Então, dessa forma, os mercados eles podem se beneficiar mutuamente. Bom, e Patrícia, né, a gente falou aqui, então, desses benefícios, quais são os estímulos, mas quais são os entraves que você ainda vê que tem no mercado para aumentar a emissão de títulos verdes e, né, pela temática do dia, títulos, principalmente no setor de bioenergia, né? E aí, como que o BTG pode apoiar, né, num processo de emissão desse título? Legal. Bom, acho que ao lado das oportunidades que a gente comentava, né, Júlia, vem vários desafios. E com a maturidade do mercado, esses desafios ficam mais claros também. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, olhando para o contexto Brasil, desse mercado, ou Latam, é a gente trazer os parâmetros internacionais para dentro de um contexto de realidade regional. E dentro de biocombustíveis, eu acho que essa é uma frente, assim, especialmente sensível. Então, não são todos os investidores internacionais ou mesmo as consultorias internacionais que compreendem o que é a nossa matriz energética, o nosso programa de décadas que trouxe a evolução do etanol nessa participação da matriz energética, que entende como o etanol contribui para evitar emissões relacionadas ao que seria feito por combustíveis fósseis, e como isso está intrínseco ao modelo de negócio de companhia como a AFS. Então, dentro desses critérios internacionais, a gente olha para alguns entraves para conseguir levar o setor como algo que seja elegível em relação aos Green Bond Principles num nível de uma emissão lá fora, né? E a gente, aqui, enquanto BTG, e olhando para o desenvolvimento desse mercado, a inserção dos nossos emissores aqui locais dentro desse mercado internacional, a gente tem trabalhado muito nisso, em tentar educar, conscientizar qual é a importância e o contexto do setor e como ele está, de fato, promovendo esses objetivos de desenvolvimento sustentável ali no fim do dia. Então, eu vejo esse desafio, tá, dos standards, vamos falar assim, e aí, de novo, a importância do que vocês fazem enquanto CBI, de um relacionamento como o que vocês têm com a AFS, como vocês têm com o BTG, em olhar a elegibilidade, por exemplo, da nossa carteira de crédito para esse tipo de emissão também pelo banco, e em ditar o que são melhores práticas. Ao lado desse desafio de padronização e tropicalização do que acontece em critérios, eu vejo também o próprio crescimento do mercado de uma forma sólida como algo que, nesse nível de maturidade, envolve alguns terrenos associados com greenwashing, né? Então, sobretudo em Sustainability Linked, que é um instrumento muito novo e tem princípios um pouco mais amplos, sem tanta granularidade no que seria requerido nas metas, a não ser quando a gente olha ali a materialidade, a ambição, etc., acaba tendo um terreno um pouco subjetivo para a definição das metas que podem ser perseguidas dentro de uns instrumentos que são estruturados dessa forma. Então, eu acho que você olhar para o risco do greenwashing e tentar
trazer cada vez mais solidez, mais padronização, uma linguagem mais fluida na comunicação das metas, como elas estão atreladas à estratégia de sustentabilidade dos emissores, documentação, report, acompanhamento. Então, você tem toda a evolução da indústria, não só na forma como você estrutura, como também na forma como o mercado evolui, acompanha e metrifica aqueles impactos positivos que são gerados a partir de instrumentos como esses. Então, acho que essa frente de evitar greenwashing, né, como um desafio para amadurecimento e crescimento do mercado. E acho que, ao mesmo tempo, um terceiro desafio que eu pontuaria seria esse ponto da regulamentação ou padronização excessiva, estabelecer regras de uma forma excessiva num momento em que o mercado ainda é nascente. Eu ainda considero esse mercado embrionário perto do potencial que ele tem. E me preocupa a gente talvez ir por direções que matem o mercado antes dele de fato engrenar. Então a gente precisa fazer as coisas de forma sólida e alinhada, mas ao mesmo tempo impulsionar que cada vez mais emissores tenham acesso, e a gente falava dos benefícios potenciais para esses emissores, não só através de créditos de carbono, como é o caso de bioenergia, mas também, eventualmente, trazer instrumentos de mercado que contem com isenções linkadas a esses benefícios. É um caminho que a gente discute aí desde 2020 na regulamentação brasileira e que tem ainda muito terreno para avançar. Mas, enfim, eu acho que os desafios, eles estão aí. A gente, enquanto instituição financeira, emissores sérios como a FS, estão conseguindo trazer um track record que vai ser bastante importante perante eles. Perfeita colocação. Pode falar. Não, assino embaixo aí, Patrícia, de tudo que foi falado. Eu acho que, do ponto de vista perceptivo do nosso negócio, acho que tem um primeiro desafio, né? Etanol não o etanol no Brasil é completamente diferente do etanol dos Estados Unidos. O etanol de cana é diferente do etanol de milho. O etanol de milho de segunda safra é diferente do etanol de milho de primeira safra. Então, acho que existem alguns preconceitos disso, né, muito baseado no que acontece em alguns outros mercados, como nos Estados Unidos, que a diferença é um pouco mais sutil, né, de percepção de pegada de carbono. Tem uma discussão pesada aí também de eletrificação, né, que é o caminho que os Estados Unidos decidiu seguir. E eu acho que mudar essa percepção, principalmente quando a gente está falando de emissão internacional, né? No nosso caso, a gente sofreu um pouco com isso quando a gente fez o nosso bond lá fora. Tem um investor education aqui que é muito importante, que foi um primeiro passo aí que a gente conseguiu vencer, no nosso caso ali no bond, e que eu acho que a gente vem trabalhado aí trimestre a trimestre nos nossos earnings release aí para o investidor entender melhor isso, né? Acho que esse é um desafio, é uma batalha que a gente venceu numa primeira emissão, mas ela é diária. E no que se refere aí à governança, né, e melhores práticas, acho que tanto os bancos quanto acho que o CBI vem muito agregar nesse sentido de aumentar o rigor. Eu super concordo que a gente tem que cada vez mais mostrar assim, uma riqueza de detalhes e de governança e de robustez. É muito importante, né? Eu noto roadshow a roadshow, como as perguntas dos investidores têm começado a ficar melhor, como a interação com os bancos tem sido, né, mais rigorosa, de puxa, você tem que ajustar isso aqui no seu framework, seu SPO aqui não reflete isso ou não reflete aquilo. Então, acho que o mercado está evoluindo como um todo e acho isso muito positivo para mostrar aí a verdadeira transparência aí do setor aí de etanol como um todo. Perfeito. E acho que você tocou em 2 pontos que, falando aqui do nosso tema de biocombustíveis, são super importantes internacionalmente, né, Daniel? E que a gente tenta muito trabalhar em educação de contexto Brasil, que são, primeiro, desmatamento. Então, acho que tem toda essa visão internacional em relação a como a agricultura tem sido conduzida aqui no Brasil. E quando a gente fala de, seja milho, seja cana, aqui para a nossa produção de biocombustíveis, a gente precisa desmistificar o que acontece de fato ali no campo, o que são melhores práticas. E tem uma questão de food security, né? De você, por exemplo, você falava do etanol de segunda safra a partir de milho. E como você, diferentemente de outros contextos em outros países produtores de biocombustíveis, não necessariamente tem uma implicação de competição versus uma terra ou uma agricultura destinada para alimentação, né? E acho que também dá essa visibilidade para contexto internacional, trabalhar nessa educação, uma frente que
a gente vê como oportunidade de posicionar internacionalmente empresas como a FS cada vez mais como empresas que geram, de fato, esse impacto positivo. Legal, Patrícia. Deixa eu até aproveitar para vender um pouco do nosso peixe aqui com essa tirada, que são perguntas muito comuns com todo o roadshow. É desmatamento e food versus fuel, né? Começando pelo food versus fuel, acho que o etanol de milho brasileiro, que é um etanol de milho de segunda safra, ele não tem 99,9% do milho que a gente compra é um milho de segunda safra. Então, ele não tem uso marginal de terra. Né? A terra que foi plantada a soja, né? A soja deixa nitrogênio no solo, tem uma relação simbiótica com o milho e eu acabo usando menos fertilizantes e, portanto, tenho menos emissão. Esse é um primeiro ponto. Então, eu não tenho uso marginal de terra. Todo o crescimento do etanol de milho ele se deu em área que não era plantada numa segunda safra. Né? E ainda existem hoje 5 milhões de hectares no Brasil de terra que é só soja, sem milho. Né? Então, ainda tem muito espaço para você produzir mais milho. Esse é um primeiro argumento. O segundo argumento é que eu só uso o amido do milho para fazer etanol. Né? A fibra, a proteína e o óleo, eu devolvo isso para o mercado como nutrição animal. E ao contrário da cana que ou faz açúcar ou faz etanol, eu faço os dois. Eu faço o nosso produto de nutrição animal com etanol. Então a gente devolve isso para o mercado. Então nessa questão de food versus fuel a gente vê bastante diferente. E na questão de desmatamento, a gente consegue, apesar de ter muito mais fornecedor, né, de insumo do que a cana, que via de regra tem 2 ou 3 fornecedores, a gente tem 300 por planta, né, e a gente consegue ter uma rastreabilidade muito boa. Né? Hoje é perto de 80%, a gente tem como meta ter 100% de rastreabilidade de todo o milho que a gente compra. Tem algumas exceções, principalmente quando é trading, algumas cooperativas, e a gente garante hoje 0 desmatamento ilegal, né? E a gente assinou recentemente um deal aí com a Green, que tem um fundo holandês que tem o governo da Noruega aí por trás, que a gente se compromete a ter até 2025, 2026, 0 desmatamento legal e ilegal. Então, estamos stepping up aqui essa questão aí de desmatamento, que para nós é muito sério, a gente acredita muito nisso e a gente consegue, enfim, subir a barra nisso, mesmo não sendo a gente que ocasiona o desmatamento, sendo potencialmente fornecedores, a gente consegue subir a barra com o nosso rigor e evitar isso por parte deles. Perfeito. Não, e uma das, né, a gente já, infelizmente, o papo tá ótimo, né? E quanto mais a gente fala, parece que mais flui, né, o papo. Só fazer um último comentário antes da gente encerrar. Eu acho que nós, né, enquanto CBI, realmente, um dos nossos papéis, enfim, nós temos as publicações, os critérios. Os critérios, eles não são... É uma construção em conjunto com a indústria, né? Então, com também a parte acadêmica, a parte científica, e ele está em constante mudança, né? Então, essa nossa interação que a gente tem local, né? Como a gente tem em muitos outros lugares do mundo, a gente tem aqui no Brasil, na América Latina, justamente ele serve para a gente ter essa conversa, para trazer, porque a gente vem muito do lado do investidor, né? Mas para trazer também essa parte dos emissores, né? Em setores onde poderiam ser tão polêmicos, onde são tão polêmicos, né? Então, no caso do Brasil, onde até às vezes não deveria existir toda essa polêmica, né? Porque às vezes vem de uma visão muito europeia, né? Então, a gente gosta, é um prazer também levar essa visão para os investidores com quem a gente lida sempre e caminhar junto, enfim, aos emissores, a demonstrar as boas práticas, e ter realmente esse jogo de cintura, né, para que a gente realmente consiga expandir o mercado e realmente evitar greenwashing, né, ter emissões seguras, até mesmo do aspecto de transição, que o Sustainability Linked, eles poderiam permear um pouco. Então, a gente tem publicações de transição onde realmente a gente busca trazer essa confiança para o mercado, né? Evitar o greenwashing e até então o que a gente tá vendo agora, transition washing, né? Então, tudo isso nós, enquanto CBI, a gente está aqui realmente presente. E, né, esse é um dos objetivos também de trazer esse videocast, de trazer os briefings. Então, como é a aplicação desses critérios, né? Assim, eu encerro o nosso papo. Foi um prazer. Muito obrigada, Patrícia, Daniel. Foi um papo riquíssimo, né? Muitos insights sobre os setores, ou o que né? Como que a taxonomia, como que a certificação
e como a atuação, né, dos mais diversos setores, eles são importantes, né? Aos nossos ouvintes, a nossa audiência, eu gostaria de agradecer, né, também a sua audiência, né? Nos acompanha a Climate Bonds Initiative nas nossas mídias. Nós sempre estamos colocando ali os mais recentes desenvolvimentos no mercado de finanças sustentáveis, né? E façam um download dos briefings na íntegra, que já estão nos nossos sites. No nosso site, é um site só. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Prazer, obrigada, Júlia. Prazer foi nosso, Júlia. Obrigado.